Autoridade e liberdade. Segunda parte, agosto de 1917. Voltemos a abordar o problema da liberdade. Isto tem a sua noção gravada na consciência do indivíduo. Sob o nome de livre-arbítrio, representa o privilégio que o homem tem de decidir em qualquer direção, de dirigir os seus atos para o bem ou para o mal. A ideia de responsabilidade é inseparável da ideia de liberdade. Se apenas máquinas movidas por forças cegas, máquinas dirigidas pelo acaso, seríamos irresponsáveis. Qualquer sanção tornar-se-ia impossível. A sociedade seria deixada a todas as correntes de paixão, a todos os apetites, a todas as luxúrias. A teoria do determinismo, que combate o livre-arbítrio e a responsabilidade, é desastrosa nas suas consequências, pois mina os fundamentos de toda a lei moral e arruína tudo o que compõe a dignidade, o orgulho e a nobreza do caráter. Ao defender uma indulgência mórbida para com o desequilibrado, o vicioso, o criminoso, dificulta toda a repressão, favorece e encoraja todos os abusos, todos os excessos. Podemos atribuir-lhe, em grande parte, o enfraquecimento e decadência do nosso país antes da guerra. Por uma singular contradição, temos visto frequentemente homens que na política eram a favor das liberdades mais amplas e completas, contestando o princípio dessas liberdades. Gostamos de acreditar que as terríveis lições da guerra lhes terão aberto os olhos e que rejeitarão ideias perigosas que todas as grandes mentes repudiam. Não nascemos com livre-arbítrio. Não é a liberdade que nos espera na nossa chegada a este mundo, mas a servidão material, a servidão das necessidades. A lei imperiosa da necessidade que nos obriga a trabalhar, a fazer um esforço, e nos força a adquirir e desenvolver a nossa própria liberdade por nós próprios. Um olhar à nossa volta mostra-nos a infinita variedade das partes de vontade e liberdade dadas a cada pessoa. Só o espiritismo e as reencarnações podem explicar estes contrastes, estas aparentes anomalias. Almas fracas, dobradas sob o jugo da matéria, prontas para todos os fracassos, são almas jovens, apenas recentemente nascidas para a vida e que ainda não souberam aproveitar ao máximo as forças escondidas dentro delas. Por outro lado, as almas poderosas, tendo atingido um ponto alto de evolução, têm atrás de si muitas vidas de luta e sacrifício, durante as quais o seu capital energético tem crescido e a sua vontade tem sido temperada. De um para o outro, há inúmeros passos que representam tantas etapas a percorrer, etapas pelas quais o ser vê crescer o seu livre-arbítrio e recuar o círculo de fatalidades. A diversidade de situações é autoexplicativa. Em virtude do seu livre-arbítrio, algumas almas avançam mais lentamente, outras, a um ritmo mais rápido. No início da nossa raça, a matéria oprime-nos, domina-nos, esmaga-nos. Mas, tendo atingido um nível suficientemente elevado, a alma, por sua vez, comanda a natureza inferior e submete-a aos seus desejos. A educação através do trabalho e da dor desenvolveu nela qualidades e forças que a libertam de laços e atrações materiais. Ela está agora apta a ocupar o seu lugar nas sociedades superiores. Ela aprendeu a dirigir-se sem o estímulo da necessidade. Com a plenitude da sua liberdade, ela adquiriu a plenitude da sabedoria e da razão. Para trazer ordem, paz e justiça a este mundo, as nossas instituições teriam de ser copiadas daquelas que regulam a vida naquele universo invisível onde cada pessoa tem o seu lugar, onde cada ser recebe uma função em relação ao seu valor moral e ao progresso que realizou. Vimos que este não é o caso. Autoridade e liberdade, que são as bases essenciais de qualquer ordem social, em vez de se fundirem num todo harmonioso, quase sempre colidem e lutam uns contra os outros aqui embaixo. A autoridade torna-se perigosa se não for combinada com o mérito e o conhecimento. A liberdade não é menos perigosa quando é dada a homens violentos, ignorantes e apaixonados. A lei divina reserva para cada um de nós uma cota à parte de julgamentos e de trabalhos exatamente medida para as necessidades da nossa evolução e para as reparações que, as nossas vidas anteriores podem exercer. O direito humano ignora ambos. Outro erro fundamental de alguns sociólogos é a sua preocupação em estabelecer a igualdade entre os homens. A igualdade não existe na natureza, tal como não existe na sociedade. Os homens ativos, clarividentes e parcimoniosos nunca podem ser impedidos de superar os indolentes, os imprevidentes e os extravagantes. A igualdade é basicamente a negação da liberdade, e eles excluir-se-iam mutuamente se a fraternidade não atenuasse os seus efeitos contraditórios. É evidente que um poderoso movimento de democratização está a abalar todos os países.
Os povos estão inclinados para a liberdade. Mas como já dissemos, a liberdade política sem o valor moral, ou seja, sem a sabedoria e a razão, que a justificam, é uma conquista arriscada. O homem terreno coloca os seus direitos acima dos seus deveres. Ele tem a liberdade de fazer o bem e mais frequentemente faz o mal, que recai sobre ele com todo o peso das suas consequências. Daí os desastres inevitáveis, daí o desgosto, o sofrimento, as lágrimas. As lições de adversidade são necessárias. Do abismo dos males para onde a guerra nos arrasta, vemos mais claramente os nossos erros e falhas. Reapareceram verdades esquecidas, um raio de pensamento divino veio à luz entre as nossas angústias. Por vezes o homem amaldiçoa a dor, porque não compreende a sua eficácia. Mas o Espírito que a eleva abençoa, porque vê nela o instrumento da sua elevação. A dor é o único remédio para o mal que fazemos livremente. Se Deus tivesse suprimido o mal e a dor, como alguns filósofos propõem, a nossa liberdade teria sido diminuída e a nossa personalidade teria sido diminuída juntamente com os nossos méritos. Deus permite os nossos fracassos e as nossas quedas, de modo que as consequências que eles implicam podem ser um meio de nos elevar. Desta forma, o nosso país pode emergir da atual agitação moralmente fortalecido, amadurecido pelo julgamento e coroado com uma nova glória. Todo sofrimento é uma purificação. A própria guerra, apesar dos seus horrores, tem uma beleza trágica, se a considerarmos como uma obra de sacrifício. O que a história mais honra é a memória daqueles que souberam sofrer e morrer. Por exemplo, os heróis e mártires. Nada é mais sublime do que a imolação de si próprio por uma causa justa, por uma ideia nobre. A guerra atual é, acima de tudo, uma guerra de ideias. Terá consequências incalculáveis para o futuro do mundo. É a luta do espírito contra o materialismo mais violento e cruel, a revolta da consciência humana contra a autocracia militar e todos os seus excessos. Durante 50 anos o seu jugo tinha pesado o mundo. Na menor oportunidade, a Alemanha ameaçou seus vizinhos com a sua pesada espada. Toda a Europa ressoava com o som das armas. O chão tremia sob a marcha de longas colunas de tropas, sob o degrau cadenciado dos cavalos, sob o rolar dos canhões. Agora outras perspectivas estão a abrir-se. Depois desta guerra devastadora, tendo caído o militarismo alemão, parece que uma paz definitiva pode reinar sobre o mundo sangrento. Contudo, as mentes entristecidas, considerando a terrível devastação causada pela luta, ainda duvidam do futuro de uma civilização que pode gerar tais flagelos. Eles não veem as coisas de um ângulo suficientemente alto. Uma observação cuidadosa mostrar-lhes-ia que no meio do caos dos acontecimentos, está lentamente a desenvolver-se uma consciência universal e a vontade do povo de destruir para sempre a causa de tanto mal. Um concerto de nações está gradualmente a formar-se, unindo seus esforços para pôr fim ao conflito latente, à paz armada, que assola a Europa há meio século, para preencher o abismo da despesa estéril em que a maior parte do trabalho e do gênio dos povos foi engolida. Se a guerra pode trazer tais resultados, não hesitaremos em reconhecer que, no mínimo, ela nos terá dado um passo importante para um futuro melhor. As duras lições do presente terão dado seus frutos. O prestígio da glória militar terá desaparecido como fumo. Republicanos ou monarquistas, todos quererão estabelecer as responsabilidades da grande tragédia e aplicar as sanções necessárias. As instituições sociais sofrerão mudanças profundas. As ideias já democráticas parecem estar a impor-se aos mais resistentes. A política secreta teve o seu dia e o povo quer tomar o seu próprio destino em mãos. A própria Alemanha, curvada sobre todos os tipos de servidão, parece tremer sob um sopro libertador. Como todas as outras nações, sente uma intensa necessidade de renovação e progresso. Como podemos definir o progresso? É o alvo essencial da atividade humana, prosseguida nas suas várias formas materiais, intelectuais e morais. Deve ser alcançado nestes três aspectos em paralelo, a fim de dar ao poder social o desenvolvimento e o equilíbrio que o tornam um todo harmonioso. O conjunto dos esforços realizados e os resultados alcançados constituem civilização. Mas quando esta civilização se prende a uma ou outra destas formas à negligência das outras, o equilíbrio é quebrado e a humanidade está a caminho de um cataclismo. Isto é o que está a acontecer agora. A ciência colocou o homem na posse de formidáveis meios de destruição, e o homem dedicou-os às obras do mal. A Alemanha orgulhosa sonhava com o domínio do mundo pela força e pelo terror. Por outro lado, o sensualismo e a corrupção da moral enfraqueceram significativamente a resistência dos seus opositores.
As paixões furiosas desencadearam a tempestade, e Deus permitiu que isso acontecesse, para que à luz dos acontecimentos possamos medir toda a extensão das nossas falhas e a humanidade possa ser regenerada pelo julgamento. Já pelas mesmas razões, a civilização desapareceu várias vezes da Terra. Os nossos vícios e a nossa cegueira trouxeram-nos à beira de um abismo onde teríamos rolado, mas para a poderosa ajuda do mundo invisível. Quando uma civilização chegou ao ponto de afastar o homem das leis divinas, daquilo a que Platão chamou o caminho real da alma, quando perdeu de vista o objetivo principal da existência, que é a educação e a perfeição moral do ser, então essa civilização está condenada a perecer pelos seus próprios excessos. Se não for totalmente destruída, é pelo menos abalada até ao seu âmago. Estão a ser feitos cortes sombrios nas fileiras da humanidade. Através do jogo feroz das batalhas, através de epidemias, através de todos os males da guerra, multidões de almas são libertadas. Escapam assim ao contágio de maus exemplos, às tradições que perpetuam erros e abusos, para renascer mais tarde, quer no meio terrestre quando este é purificado pelo sofrimento, quer noutros mundos mais favorecidos. A grande lei da reencarnação é apenas um modo da lei eterna do progresso. Nada prevalece contra ela. Por vezes parece estar suspenso pelos efeitos da liberdade humana, mas mais cedo ou mais tarde retoma o seu curso, e a sua ação é exercida sob novas formas, através dos triunfos e martírios das nações, através de mortes e ressurreições aparentes. Pode-se seguir a marcha majestosa da humanidade em direção ao bem supremo e à beleza, sob o olhar vigilante de Deus.